Vamos lá. Pessoal, então começou a gravação. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre departamento pessoal. Apesar de você falar, pô, recursos humanos novamente, não. Não é recursos humanos novamente. Na verdade, é uma área, é uma sub-área dentro dos recursos humanos muito importante, chamado departamento pessoal. Ele vai cuidar exatamente de documentação das pessoas. Vamos lá. Numa organização, todas as pessoas, tanto sócios, diretores da empresa, quanto empregados, têm um objetivo em comum. Bom, acredita-se que tem objetivo em comum. Acredito que é o mínimo, né, que possa ter, tá? Então, vamos partir dessa premissa. Às vezes não é bem isso, mas vamos partir dessa premissa. Fazer o empreendimento crescer e ter muitos clientes. E ele fala, afinal, uma organização perde os clientes, os empregados perderão o emprego e o sócio irá à falência. Isso é verdade. Então, assim, se a empresa não vai para frente, todo mundo vai perder, né? Todo mundo vai perder. Os sócios diretores precisam garantir boas condições de trabalho e de vida aos seus funcionários, pois são eles que levam a organização adiante e que muitas vezes têm contato direto com o cliente. Ao mesmo tempo, todos que lá trabalham precisam se comprometer com a empresa, o que é parte de suas vidas e sua estabilidade pessoal e profissional. Pessoal, é aquele negócio. Teoricamente, as pessoas elas se autocolaborariam, né? Você teria uma situação, na verdade, uma troca de ganha-ganha. Aí você deve estar falando assim, mas isso funciona. Se você tiver essa troca de ganha-ganha, funciona. Eu falo para vocês, é verdade, funciona. Entretanto, a gente saiu no desenvolvimento do capitalismo, né? O desenvolvimento do capitalismo ele começou com o capitalismo meio canibal, né? O ganha-perde. E o próprio ser humano ele tem essa tendência, né? De ganha-perder. Mesmo ele perdendo, ele já dá uma ferroada no outro. Então, a gente sabe que existe essa tendência, principalmente nas pequenas empresas, que não tem bem uma visão de gestão estratégica, ela não tem desenvolvido essa visão estratégica, visão de negócio, e a gente acaba tendo alguns conflitos, né? Então, esse aí é um exemplo aí de conflito, né? Que é normal até em grandes empresas, né? Então, é uma charge colocada na apostila de vocês que mostra aí, né? A gente aqui no risco e eles no bem bom. Devem estar pensando como nós, né? Devem estar pensando como explorar mais, né? Como nos explorar mais. E aí o gerente, deve ser gerente, ou dono da empresa, deve estar falando, olha aí, vida mansa, a meia hora na mesma janela. Então, você vê, de um lado se olha de um jeito, de outro se olha de outro jeito, né? Então, não há uma visão, né? Não há uma empatia, se colocar no lugar do outro. Já começa por aí, né? A diferença, né? E aí fala, né? Dentro da postura de vocês podem até ver isso aí. Eu achei bem interessante que eu coloquei esses textos no começo para elucidar, para introduzir esse assunto. No entanto, é comum haver uma tensão, que isso é normal, entre empregadores e empregados, como se eles estivessem de lado opostos, mesmo não estando, tá? Isso é verdade. Acho que muitos de vocês já devem ter experiência sobre isso aí. Isso acontece porque muitos empregadores têm ou tiveram, ao longo da história, uma postura de exploração em relação aos trabalhadores. Para maximizar seus lucros, muitos não hesitam em aumentar a carga de trabalho de seus funcionários e pagar os menores salários possíveis. Isso é verdade, tá? Isso aí não adianta falar que não é, porque isso aí, inclusive, tem teorias, né? A teoria institucional, né? A visão institucional é uma teoria que trata, né? Exatamente desse viés aí, né? Essa parte institucional, essa parte cultural
das empresas, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? Mas até em países desenvolvidos isso aí existe. Os empregados, por seu lado, muitas vezes, né, se limitam a cumprir tarefas que foram exigidas, nem sempre dando o melhor de si, ou estão não se preocupando em saber como podem contribuir para o sucesso da organização, como se isso não lhe dissessem respeito a seus empregos, não dependem disso. Então, assim, pessoal, as pessoas também não estão nem aí, né, em contrapartida. Só você pode ver esse tipo de relação, tá, entre empregado e empresário, né, empregado e empregador, entre até o cidadão com o seu país, né, o cidadão com o seu governo, o governo com os seus cidadãos, né? Pessoal, existe esse tipo de conflito, é normal, tá? Quando a gente se trata de uma instituição, de uma relação, mas o que acontece? Acontece o seguinte, quando esse conflito ele se torna muito grande, essas relações elas se tornam muito difíceis, muito sacrificosas, né? Então, aí que existe um dos papéis do governo é regular essas interações. Com essas demandas, né, através dessas demandas, por causa dessas demandas conflituosas, é que se aparecem leis, regras, é isso que aparece. Então, muita gente pergunta, professor, por que aparece a lei? Por que nós temos tantas leis? Porque houve o conflito, quando existe um conflito, existe uma demanda. Né? A partir do momento que existe a demanda, que há reclamação, que há um conflito, há uma situação, você tem a necessidade de que apareçam leis que regulem essas relações, que, na verdade, se você for ver, todas as leis que tem por aí, elas regulam essas relações, ou a sua relação com o trânsito, né? Você tem as leis de trânsito, ou a sua relação com o governo, né? Com o pagamento de impostos, é porque houve algum tipo de conflito, através da demanda aparece a lei. Nenhuma lei aparece à toa. Por isso que nós temos as leis trabalhistas para regular essa relação entre empregado e empregador. É por causa disso que existem essas leis, tá? Então, nós temos ali, ó, o departamento pessoal, conhecido como DP, é o setor que cuida dos empregados e das rotinas que exigem, né, das exigências administrativas e legais. Pessoal, essa palavra é legal. Por quê? Porque se há a criação das leis que regulam esta relação, né, que elas têm como objeto regular esta relação entre empregador e empregado, nós temos que ter um departamento que ele cuida do empregado, mas que ele cuida da parte legal do empregado, porque senão você vai ter problema com leis. Se você não estiver seguindo a lei, você vai ter problemas. Pode ser na hora, mais para frente, independe, tá? Mas antes de falar nele, né, é preciso entender um pouco no mundo do trabalho e do empregado. E como os direitos e deveres dos empregados e de seus empregadores são garantidos e protegidos pela lei. Então, é isso que nós vamos entender. Vocês observaram, não sei se vocês estão observando, que o foco da nossa aula de hoje ele é um pouco diferente da gestão de recursos humanos, a qual você tem como objetivo desenvolver os recursos humanos, fazer o planejamento dos recursos humanos, a contratação, entre outras coisas. O objetivo desta aula ela é um pouco diferente. E antes de começar, nós temos que definir o emprego. O que é essa coisa de emprego? O emprego é um trabalho pessoal, principalmente, olha essa palavra pessoal, mais para frente tem um slide que eu vou falar sobre essa personalidade, essa pessoalidade
né, que é uma configuração de um trabalho. Para que se torne um emprego, ele tem que ter a pessoalidade. O que é a pessoalidade? A pessoa tem que desenvolver o próprio trabalho, tá? Então, ele é um trabalho pessoal, subordinado, remunerado e não eventual de um empregado junto ao empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica. Então, isso aí é a definição de um emprego, tá? De emprego. É essa a definição de emprego. Quando você pode empregar, né, pessoa jurídica, pessoa física, para fazer algum benefício, algum serviço, prestar algum serviço, trabalhar dentro da sua empresa, tá? Nem todos os empregos estão empregando empregados, né? Pessoas que vão trabalhar. Existe o emprego, o emprego é a agregação do serviço. Tudo bem? Então, seguindo esta linha, a gente vai definir agora essa definição de emprego, ela é estabelecida pela CLT. Essa aí, ó, peguei na CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Que representa a característica que deve existir para que seja configurado uma relação de emprego. Agora é uma relação de emprego, tá? Então, vamos lá. Nessa relação de emprego, você tem que ter a pessoalidade. O que é a pessoalidade? Significa que esse trabalho não pode ser executado por outra pessoa. Eu gosto de dar alguns exemplos, tá? Para você entender que essa pessoalidade parece um item simples, simplório, só que isso se torna muito importante. E, inclusive, é um fator que pode complicar a vida de muitas pessoas. Teve uma vez, eu não vou falar a ETEC, também não vou falar o nome do professor, tá? Eu estava na sala dos professores e veio um professor para mim, inclusive até o coordenador, falou o seguinte: olha, você está, né, com uma janela. O que é janela? Deixa eu explicar. Por exemplo, eu tinha aula às 8 horas da manhã, eu saía 8h40, 8h40, né? Que uma aula dura 40 minutos, tá? E aí eu tinha uma janela, né? Na verdade, na verdade, 8h50 até as 9 e pouco, aí 9, eu sei que 9h30, 9h40 eu estaria entrando em outra aula, então tinha uma janela. Não deu certo o horário, eu não peguei aula naquele horário. Só que o que acontece? Eu vou ser bem sincero com vocês. O meu foco da administração, ela é mais para cadeias de suplemento, tá? E financeiro. O meu foco em administração. Eu sou administrador também, né? Mas assim, o meu foco ele é para essas duas áreas. Só que assim, eu fiz administração, eu entendo muito bem, né, de todas as áreas da administração, principalmente recursos humanos, tá? A gente tem aula, quem for fazer tudo vai ter aula, né, de direito, vai ter aula normal, vai entender do assunto, tá? Então assim, não vou falar que eu sou especialista, não sou. Só que o mínimo eu entendo. Então, assim, esta parte da pessoalidade, eu sei muito bem do que se trata. E a encrenca que pode dar. E eu tô lá, sou funcionário público. Faz o seguinte, olha a ideia do cara. Eu preciso sair, que eu tenho que resolver o problema. Não vou dar para ficar. Você entra no meu lugar e dá a minha aula, porque é aula de matemática. E eu assino o ponto, depois eu dou aula no seu lugar. E fica tudo certo. Eu falei, olha, peraí. Para mim, interessa. Eu saio mais cedo, para mim, interessa. Só que deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tenho que ter isso por escrito e assinado. Que você permitiu que eu fizesse isso. Senão, eu não vou fazer. Não precisa. Falei, precisa, é lei. Se me pega, o que acontece? Eu estou substituindo alguém, só que eu estou trabalhando no nome da pessoa. O Estado ele está pagando uma pessoa, um profissional, e o outro profissional está exercendo a função dele.
Olha, há uma grande diferença entre quando você é empregado, uma relação de emprego, com uma relação de uma empresa terceirizada. Se isso acontece, você descaracteriza a pessoalidade que está na CLT. Tá? E, inclusive, depois eu perguntei isso para advogado, colega meu, tudo. Eu falei, é certo isso ocasiona exatamente isso. Eu até perguntei para ver se eu não estava falando besteira depois. Depois eu até fui perguntar, era exatamente isso que eu tinha falado. Então, essa pessoalidade, se você descaracterizar a pessoalidade, primeiro, o Estado ele pode mandar você embora, ou seja, ele pode exonerar quem saiu porque descaracterizou a pessoalidade, e ele pode mover um processo administrativo com quem saiu, que vai ser justa causa, e contra mim, que eu estava substituindo por fraude. Você entendeu? Isso é verdade. Então, assim, o que acontece? Se você tiver um emprego e não se caracterizar pela sua pessoalidade, eu trabalho como diarista, eu vou mandar, mas é registrado, tudo direitinho. Eu vou mandar a minha amiga no meu lugar, então, manda. O seu empregado, ele pegar prova, o seu empregador, ele pegar provas, ele tem mais do que ele já ganha o direito de te demitir por justa causa, se ele quiser, e mover um processo administrativo contra você. Aliás, contra as duas pessoas, por fraude. Não é brincadeira isso aí. Então, parece um item besta, mas ele é alicerçado por lei. A pessoalidade é a primeira para ser configurado, né? Então, a primeira característica para ser configurado como emprego é a pessoalidade. A própria pessoa tem que executar o trabalho. Eu não posso, por exemplo, mandar a minha esposa, a minha filha, dar aula para vocês aqui, mesmo estando online. Tem que ser eu, tá? O trabalho tem que ser executado por mim. Subordinação. Então, olha assim, o que acontece? Para se caracterizar como emprego, você tem que ter a subordinação, tá? Subordinação é interessante, por quê? Eu vou colocar uma situação. Eu contrato uma empresa terceirizada e vem um empregado. Uma empresa terceirizada do que pode ser? Vamos colocar a faxina, tudo bem? Faxina, faxineiro. E aí eu pego e dou uma baita de uma bronca no faxineiro. Aliás, eu chamo a atenção na frente dos outros ainda, para piorar, para ela ter testemunha. Eu chamo a atenção da faxineira. A faxineira foi mandada embora. Ela vai na justiça e processa a minha empresa e ela quer que eu pague uma indenização por eu não ter registrado ela, bem como todas as multas rescisórias, os direitos dela, ela quer que eu pague tudo. Mas ela era terceirizada. Aí você pergunta, ela ganha? Olha, eu não vou falar que ela vai ganhar, porque na justiça, quando você entra para uma disputa judicial, não existe caso ganho, tá? Mas a probabilidade dela ganhar é muito grande. Aí você fala, não, mas ela é terceirizada. Sim, mas a partir do momento que você colocou pessoalidade, que a pessoa estava lá trabalhando, e você teve uma relação de subordinação e foi provado isso, você tem uma grande chance de ter empregado uma pessoa que você nem sabe que empregou. Por quê? Já tem duas características aliás, três características, não é eventualidade, ela está indo lá todos os dias. Tem três características para ser configurada uma relação de emprego. Aí você fala, pô, mas eu não tenho direito de dar bronca? Eu falo para você, não tenho direito de dar bronca. Empregado terceirizado, você não pode dar bronca. Mas ele é subordinado. Não é. Ele não é subordinado. Ele é empregado terceirizado. Então, assim, muita empresa, ela quer chegar por último, sentar na janelinha e ainda comer o caviar sem pagar. Não é desse jeito. Se ele é terceirizado, ele é terceirizado. Ele não é seu empregado.
E como é que eu faço se ele não quiser trabalhar? Você tem que chamar o supervisor dele, aí você pode falar para o supervisor dele dar a bronca, ou, se for mandar ele embora, mandar ele embora. Agora, acontece o seguinte, você pode simplesmente falar, olha, não estou gostando do empregado, manda ele embora. Você pode, mas falar com o supervisor. Ele manda se ele quiser. E também você tem o serviço, a continuação do serviço terceirizado, se você quiser. Entendeu? Então, é mais ou menos essa. A relação, ela muda. Tá bom? Daqui a pouquinho ela vai lá, Nenê, vai. Vai lá com a mamãe, vai. Ô, Vamos lá. Fala. Mas qual que é o ganho da empresa terceirizando? Sabe? Não consigo entender bem. Ela tem o ganho, sim. O que acontece? Tem algumas funções da empresa que ela teria que investir, né? Aí você fala investimento. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, segurança. O que acontece? Eu abro uma empresa que ela fabrica parafuso, tá? Eu tenho uma linha de produção, eu tenho um desenvolvimento tecnológico da linha de parafuso e tudo mais. Aí o que acontece? Se eu não tiver segurança, entra um bandido lá, rouba tudo. Isso é verdade, tá? Eu vou dar um exemplo um pouco mais crítico. Vai, vamos detonar. Fabricante de eletrodo de solda. Aí você fala, isso é porcaria. Não, não é não. 1 quilo de eletrodo, ele está hoje no mercado, tá? Um de eletrodo comum, que é o 6013, tá? Ele está em torno... eu pago R$30. 1 quilo, eu sei onde vende. Então todo eletrodo igual? Não. Tem eletrodo de prata lá, tá? Que ele é específico. Ele tem uma dureza específica, ele tem propriedades mecânicas específicas. Aí o quilo, ele já vai para R$2.000. O quilo, R$2.000. Olha, eu vou te explicar uma coisa, e tem eletrodo mais caro. Todos esses eletrodos estão lá dentro. Você tem uma nota dentro da empresa, tem mais de R$1 milhão, um caminhão com mais de R$1 milhão. E você não tem ninguém para proteger. O que é mais fácil? O bandido roubar um banco, com todos os guardas que tem lá dentro, ou a sua empresa que não tem nenhuma segurança? Sua empresa, é claro. O que vai acontecer? Fora o maquinário, né? Já viu quanto custa, por exemplo, um torno? Um torno está na base de uns 10 mil, o mais baratinho, tá? Eu estou falando, não, torno não, 10 mil é porcaria. 50 mil mais barato. Um torno, aí está na base de uns 200 mil, 500 mil reais, um torno. Uma ferramentaria deve ter uns 5 torno, fresa. O cara vai lá e rouba e vende isso aí no mercado negro. A empresa de fundo de quintal compra e paga. Um torno de 200 mil reais, vou pagar 50 mil, é na hora. E é dinheiro na hora. Pessoal, eu vou ter que investir em segurança. Agora, para investir em segurança, eu tenho que pegar um dinheiro e comprar uma central de monitoramento, que é um monte de monitor, tudo mais, né? Aquele hub, eu não estou falando de um hub, tá? Para você ter 6 câmeras. Eu estou falando de um hub para você ter várias câmeras. Eu vou ter que contratar uma pessoa para ficar 24 horas lá, conectado. Ou seja, uma pessoa não vai ficar. Eu vou ter que pegar 3 ou 4 pessoas para ir revezando. Tá? E outra, tem que ficar um de olho, o outro de olho no outro canto. Eu vou ter que contratar funcionário, eu vou ter que automaticamente, além de funcionário, né? Eu tenho que dar o suporte para esse funcionário. Por exemplo, se eu tiver um segurança e o cara passar, ele tem que ligar para alguém e tem que imediatamente, pelo menos uns 10 ou 20 cara lá dentro, para poder dar a segurança até a polícia chegar. Porque eu não vou ter o aporte. Um cara não segura o ladrão. Então, eu posso ter até 2 seguranças na porta,
Só que por trás dele eu tenho uma assessoria que eu posso chamar a qualquer momento, mais seguranças. Eu tenho que manter esses seguranças sem trabalhar ou mantê-los todo lá. Eu tenho que comprar carros para ele fazer a ronda, uma moto para ele fazer a ronda dentro da empresa, não uma moto, até 2, 3. Eu tenho que comprar uma cancela, eu tenho que comprar, quer dizer, eu vou ter que gastar dinheiro. O que acontece? O dinheiro ele tem um preço, ele tem um custo. Eu poderia pegar esse dinheiro e investir dentro da empresa. Por quê? O que o dono da empresa ele quer? Ele quer colocar o capital na empresa e ele quer ganhar em cima do capital dele. Ele não quer ganhar um salário. Por exemplo, se eu coloco 100 mil, quero ganhar 10 mil, tá bom? Tá bom. Beleza, eu coloquei 1 milhão. Vou continuar ganhando 10 mil? Não. Ele quer ganhar porcentagem em cima. Esse dinheiro que eu investi, por exemplo, na segurança, eu não tenho retorno, ele não me dá receita. Aí você fala, mas eu contrato um terceirizado. O terceirizado, o que acontece? Ele trabalha com isso. Ele vai pôr um monitoramento de câmeras. Esse monitoramento de câmeras, ele vai monitorar a minha empresa, a empresa do outro. Ele vai ter uns 7 funcionários lá, com câmeras inteligentes e tudo mais, tal, que a empresa trabalha com isso. Essa é a receita de uma outra empresa. Entendeu? Então, desculpa atrapalhar, mas é como se fosse, então, tipo um aluguel. Tipo, alugar o serviço? Exatamente. Ah, Então, assim, a empresa ela vai investir no seu core business. O que é o seu core business, né? Ela vai investir na sua atividade fim e não nas atividades secundárias. Então, assim, não interessa investir nisso aí, porque eu vou ter que dar treinamento para o guarda que vai ficar lá, o vigilante. Eu tenho que dar treinamento. Tudo isso custa dinheiro. Dar treinamento para um é caro. Agora, dar treinamento para 100, pego 100. Eu trabalho com vigilância, pego 100. Dou o mesmo treinamento, isso é barato. Entendeu? sim. Porque eu ganho. E existe uma coisa também chamada economia em escala. Então, em vez de eu comprar 30 câmeras que vai para sua empresa, eu estou comprando 3 mil câmeras. Você fala, nossa, uma empresa não vai comprar 3 mil câmeras. Agora, uma empresa de segurança, ela coloca, porque ela tem 100 clientes, 300 clientes, entendeu? Para ela, Uhum. ela trabalha com isso. Então, ela ganha Agora eu economia. entendi. Exatamente. Então, assim, na verdade, o que acontece, as empresas, elas estão se especializando cada vez mais no seu serviço e não em outros serviços. Então, são empresas trabalhando junto. É uma cadeia, né, de empresas trabalhando junto para realizar uma atividade, cada um realizando a sua atividade fim. Agora, eu concordo com você, Vinícius, que existe a terceirização, que essa terceirização é aquele negócio. A relação ganha-ganha é uma relação ganha-perde. Aí você fala, aonde? Na atividade fim da empresa. O cara terceirizar na atividade fim da empresa. Pô, ele não está na atividade fim da empresa? Já não está contratando? Não, ele quer pagar salários menores, ele quer que tenha rotatividade, ele não quer ter problema com recurso humano, não quer ter problema nenhum. E você também não tem vínculo. Ele não te dá segurança nenhuma. Então, ele quer se aproveitar da situação. Aí, eu acredito, uma opinião própria, que aí é outra coisa. Tá? Existe, não posso descartar. Então, não vou Aham. falar uma coisa e... isso aí acontece. Espera aí. Chegou a cliente aqui. Rebeca, vai lá com a mamãe, vai. Quer sentar aqui com o papai da aula? Então vem cá. Mas você fica quietinha, tá bom? Fica aqui com o papai, mas fica boazinha, tá bom? Ó, papai tá dando aula para todas essas pessoas aí, tá vendo? Então vamos lá. E existe, então, nós temos que ter a pessoalidade, a subordinação, a remuneração, que é a troca, né? Quando você tem. Pode falar, Joyce. Joyce, levantou a mão? Foi sem querer, professor. Desculpa aí. Tudo Foi sem bem. querer. Tô aqui curiando aqui o Teams aqui. Tá testando. Não, tudo bem. Então, você tem a remuneração,
né, que seria o pagamento pelo serviço prestado, né? Então, você presta um serviço, em troca você tem essa remuneração, e você tem a não eventualidade. Então, não há um serviço, por exemplo, um vínculo a uma pessoa... Uma pessoa vai entregar um motoboy, entrega uma carta para você. Amanhã o motoboy está te processando, ele quer que você pague uma indenização. Não existe isso, tá? Porque não existe a eventualidade. Tudo bem, pessoal? Mas é aquele negócio. O motoboy, ele não pode sofrer subordinação. Tem que tomar cuidado com esta palavra, subordinação, tá? Porque eu vou falar, vou ser bem sincero, de duas, uma. Ou o juiz da causa ganha, vou até riscar aqui, ó, ou o juiz da causa ganha como empregado, que às vezes ele faz de propósito, ou ele fala, não, não é empregado, mas você tem, ele fala assim, mas isso aí foi um abuso moral, e ele dá uma indenização de abuso moral. Então, assim, só é subordinado o seu empregado. A partir do momento que ele não é empregado, ele não pode sofrer subordinação, porque a relação é outra, é a relação em terceirizados. Então, por exemplo, você contratou o motoboy e não gostou dele, você explica numa boa e não contrata mais o serviço dele. Só isso. Mas ele não é obrigado a ouvir bronca, ele não pode sofrer sanções, ele não pode sofrer nada. Tudo bem? Então, considera-se empregado da empresa individual, o empregador, desculpa, a empresa individual, ela pode ser individual, coletiva, que assume risco de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, esse aí é o empregador. E considera-se empregado toda pessoa física que presta o serviço de natureza não eventual, não pode ser eventual, ao empregador, sobre a dependência desse mediante ao salário. Terceiro artigo da CLT. Tá? Então, o que eu estou falando é uma coisa vinculada na lei. Tá? Tem uma coisa interessante, depois eu vou comentar com vocês, né? Sobre o registro. Mas deixa eu chegar lá, eu vou comentar com vocês. É um caso que é bem interessante sobre registro. Foi, inclusive, de um aluno meu. Mas depois eu comento. Vamos lá. Então, o trabalho executado por uma pessoa física, né? Primeiro requisito para que se configure um vínculo empregatício é que a pessoa que o trabalho seja executado por uma pessoa física. Então, nesse caso, é o primeiro indício. No primeiro indício, né, depende, tudo depende, né? Em outras palavras, somente as pessoas naturais são empregadas por empresa, tá ok? Tem um detalhe importante aí, que é o seguinte, a pessoa entrou na sua empresa, ela começou a trabalhar e não tem cadastro, não tem nada, não tem registro. Então, por que ela não tem o registro? Mas ela está fazendo um bico. Não, você tem que ter um documento que ela está fazendo um bico. Ela tem que emitir uma nota fiscal, ela é o quê? Pessoa jurídica. Ela não é pessoa jurídica? Ela tem registro de autônoma? Não, não tem. Então, ela é empregada. Então, você não está pagando o salário dela. Você não pode admitir pessoas para trabalhar lá. Mas é um pedreiro. Então, aí é que tá. Tem contrato, né? Outro dia, um colega meu, ele veio falar assim, esse pedreiro entrou na minha casa, ele recebeu metade do serviço e ele não fez nada. Pelo contrário, ele pegou e desperdiçou material, foi embora. Fez isso aí, uma caca. Aí ele pegou, porque... Falei, você tem contrato? Não. Mas eu vou processar. Eu falei, pode ficar à vontade. Muito difícil você ganhar. Batata. Ele foi, processou, não ganhou. Ele não ganhou. Não ganhou, não tem contrato. Pelo contrário, o juiz pegou e falou para ele, olha, é o seguinte, ele não foi registrado, hein? Você tem empresa, você registrou ele na carteira? Ele estava fazendo serviço para você como, hein? Como é que é isso aí?
E olhou para o cara também e falou assim, você tem empresa? Você também pode se enrolar, hein? Você quer que eu continue o negócio? Não, então parou por aí. Ficou elas por elas. Então, o colega meu, ele perdeu. Perdeu quanto? Ele perdeu R$7.000. Construiu a casa dele, coisa nenhuma. Pegou 7 mil, era para dar 14. Ainda bem que ele não deu os 14, né? Aí eu falei para ele, você economizou 7. Você ia perder 14. Não fez contrato. A pessoalidade na execução do trabalho. Segundo quesito de reconhecimento é por pessoalidade, né? Essa regra diz respeito à exclusividade na prestação do serviço. Quando você contrata um vendedor, é esperado que ele execute esta função pessoalmente e não mande outra pessoa para trabalhar no lugar. É diferente do que ocorre na contratação de uma empresa terceirizada de limpeza. É o exemplo que eu dei, né? A depender da disponibilidade, ele poderá enviar qualquer um dos seus membros de sua equipe para executar o trabalho, não havendo, portanto, a pessoalidade. Então, a empresa terceirizada, ela não tem a obrigação de dar a pessoalidade. É aquele negócio. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Teve uma encrenca num apartamento de um outro conhecido. Porque o cara ele ficava como porteiro, ele estava há 5 anos lá. Só que era empresa terceirizada. Aí eles pegaram e mudaram. Não, teve uma briga. Falaram, não, vamos brigar, porque, olha, esse cara, a gente mandou embora. Se você quiser, a empresa falou isso. Entraram, brigaram, fizeram de tudo. Acabaram depois descontratando a empresa terceirizada, que eu falei, é o único jeito. Você não gostou? Você pega, tira a empresa terceirizada e chamam o cara para trabalhar. Foi o que eles fizeram. Chamaram o cara para trabalhar. Tomaram multa, parece, da empresa terceirizada, reclamaram, ficaram nervosos. Falaram, mas é o único jeito. Não tem outro jeito. Não pode. Então, assim, não existe. Você vai economizar. Você vai economizar. Mas também não é tudo assim, você agregar tudo de bom. Não. Você não pode chamar a atenção dele. Chamavam a atenção dele. Não pode. Ainda bem que não deu problema. Você não pode, você não tem a pessoalidade, ele pode trocar a qualquer momento. O empregador dele pode definir. Pode fazer uma escala, tá? Então, é isso aí. A não eventualidade, né, que é um vínculo empregatício, só existe quando o quando o trabalho é prestado de maneira permanente. Por essa razão, se você tem um colaborador que ele presta um serviço apenas algumas ocasiões, saiba que ele não é seu empregado. Ele está prestando algumas ocasiões, né? Um bom exemplo seria um office boy, né, que faz serviço de banco ou entrega esporadicamente, né? Então, nos outros dias, ele está livre para fazer outra coisa. Isso é verdade, tá? Então, ele não é empregado. Onerosidade. O que é isso? Outra premissa básica para a relação trabalhista é a onerosidade. Isso quer dizer que o empregado não trabalha de graça. Em outras palavras, para que a relação se configure, é necessário que o empregador pague ao seu trabalhador uma remuneração pelo trabalho desempenhado. Então, assim, quando você contrata uma empresa terceirizada, você vai pagar a empresa terceirizada e a empresa terceirizada vai pagar o funcionário. Não é você que vai pagar o funcionário, para não configurar vínculo, tá? Agora, tem uma coisa. O cara está trabalhando lá, ele está prestando o bico. Só que ele está prestando bico, tá? Isso aí aconteceu numa empresa que eu trabalhei quando era bem novo. Quando eu tinha, sei lá quantos anos, eu era bem novo. Foi antes da Epicon. Um cara que entrou, ele ficou um tempo, e depois ele saiu e ele deu uma encrenca. O meu patrão era o Marcos, deixa eu lembrar. Eu tinha, acho que 16 anos, eu já trabalhava como técnico em informática.
E eu trabalhava bem e tal, tudo, mas aumentou. Sei que teve uma época que aumentou o serviço, e era serviço de internet, serviço de rede, né? E tinha muito serviço. E eu tava ocupado dando manutenções preventivas, porque aumentou a quantidade de contrato, tinha não sei quantas empresas de manutenção preventiva. Às vezes ia eu, um outro rapaz, porque era muita coisa, não dava conta. E tinha que montar computador lá dentro do laboratório, tinha que dar manutenção. Aí depois tinha que também fazer o quê? Visita para poder fazer cabeamento de rede? Não dava, não era dois, né? E aí ele contratou um cara para fazer o cabeamento de rede, até aí tudo bem. Mas contratou outro serviço também. Aí o outro. Aí ele pegou e falou: vamos fechar um mês inteiro contratando. Ele trabalhou o mês inteiro, outro mês, ele ficou uns 4 meses lá trabalhando. Aí trabalhava lá, não tinha registro, não tinha nada, né? Tá, saiu e processou. Olha, eu sei que o Marcos, ele negociou, porque foi a polícia pegar ele para levar para a delegacia. Aí você fala assim, não, mas é uma relação trabalhista. Sim. Seguinte, a relação trabalhista, você precisa ter a onerosidade. Você está configurando que você tem um vínculo. Você contratou ele. Ele está indo lá, tem a pessoalidade, ele está indo lá quase todos os dias, né? Já tem mais que um vínculo, não tem contrato nenhum. E ele não tá, ele pagou como? Ele deu dinheiro. Não tem recibo, não tem nada. Então, ele reteu o meu salário. Além de não me registrar, ele reteu o salário. Reter salário é crime, tá? Reter salário é crime, você responde criminalmente, e a coisa é séria. Então, foi negociado, teve a conversa na hora. Teve a conversa na hora. Saiu dinheiro para policial, para não levar. Já saiu, a negociação foi outra. Quer dizer, ele perdeu feio lá, né? Aí nunca mais contratou o cara. Aquele cara, coitado, aquele patrão lá, ele teve 2 encrencas. Um com esse cara e outro com outro cara que eu não vou falar o nome também, mas o outro cara fez uma limpa lá, viu, também. Trabalhava, falava mal de mim também. Ixi, que cara lá é uma encrenca danada. Subordinação, né? O empregado ele é responsável por indicar, ou não, o empregador ele é responsável por indicar, supervisionar a maneira com que o trabalho deve ser executado, podendo dizer que há subordinação entre o funcionário e o patrão. Isso é verdade, tá? E 5 requisitos ao mesmo tempo, né? Olha lá, trabalhador é pessoa física, personalidade, não eventualidade, tá? Isso aqui, ó, que rolou lá nessa empresa que eu tinha trabalhado, onerosidade, subordinação, né? Importante também, né? Outra coisa que dá problema. E a Justiça de Trabalho destaca 3 pontos a serem considerados determinantes para que a empresa saber saber se há ou não vínculo empregatício. Qual que é? Se o profissional exerce uma tarefa que não é de maneira eventual, uma vez por semana, quinzenalmente, né? Então, não é de maneira eventual, se tornando algo frequente. Há vínculo empregatício. Quer dizer, olha o que falou, há vínculo empregatício somente se ele for lá. Não tem salário, não tem subordinação, mas não tem contrato, não tem outra coisa, então há um vínculo empregatício. Escondido, oculto, que você ocultou. Vai ter que pagar multa por não ter registrado, vai ter que recolher o INSS, contratar advogado, entre outras coisas. Caso haja um controle de pontos, jornada de trabalho, hierarquias e subordinações e ordem salarial, pode ser considerado um vínculo empregatício. Pessoal, esse segundo parágrafo é muito importante. Trabalhei numa empresa, não fui registrado porque o empregador falou que tinha, que era? É o tempo de experiência. Tempo de experiência. Queria 3 meses, depois ele registrou. Beleza, quando eu saio, eu meto ele no pau e ele perde.
ele tem uma grande probabilidade de perder, por quê? Porque tem controle de ponto. Eu estou trabalhando. Ah, mas é a experiência. Não, a experiência está dentro da carteira de trabalho. Tem um espaço para você colocar. Você não pode colocar um empregado dentro da sua empresa se você não tiver registrado ele. Teoricamente, não pode. Fazem. Está errado? Está errado. Vai perder? Vai perder, se ele tiver a prova. Agora, se não tiver prova, aí você perde por falta de prova, né? Se você processar o seu patrão e não tiver prova, você perde por falta de prova também, né? Ou quando o ramo de atividade tem algo interligado ao serviço prestado pelo profissional. É o seguinte. A minha empresa era de entrega. E eu contrato uma pessoa para fazer um biquinho, para fazer entrega. Então, aí é que tá, né? O cara que está prestando serviço para mim, ele tem empresa aberta, ele fez algum contrato? Não, ele foi lá e prestou serviço. Mas o serviço era no core business da empresa. Era em cima da atividade fim. Há vínculo empregatício? Sim. Ah, mas não tem eventualidade. Mas ele prestou um serviço na atividade fim da empresa. Então, você errou. Então, se você vai chamar alguém para fazer um bico, aí você precisa pensar o que você quer contratar. E depois eu vou falar os tipos de contrato, as modalidades de contrato, as opções que você pode ter para você contratar uma pessoa. E não ter depois uma encrenca, tá bom? Muita gente nem presta atenção nisso. Às vezes faz um bico, eu vou fazer um bico de pedreiro na empresa lá. Um dia só, vou fazer um bico de eletricista, a empresa mexe com eletricidade, um dia só, você fez um biquinho, beleza, tá de boa, né? Aí você fala, trabalhei com eletricista. Não, ele foi só eletricista. É diferente quando você contrata um eletricista para sua residência, tem até um contrato, senão você não, né? Mas você contrata um eletricista para sua empresa que mexe com soda cáustica, tá? Você vai contratar um eletricista, é um serviço de eletricista, não eventualidade, tá bom? Mas você tem uma empresa de elétrica, né, que presta serviços elétricos para outra pessoa, e você contratou um eletricista para prestar serviço para outra pessoa. Então, cadê o contrato? Não, foi na atividade fim da sua empresa. Você contratou ela, por que você não registrou ela? Então, você tem o quê? Um vínculo empregatício automaticamente. Se ele provar, ele ganha. Aqui dá vínculo empregatício, tá? Tomem cuidado com esse último parágrafo aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Tá? Este último parágrafo, ele é super importante. E o que mudou com a reforma trabalhista? Tá? Então, o que acontece? Eu dei uma atualizada quando eu fui desenvolver essa aula e tudo mais, né? Teve uma reforma trabalhista, tá? Em 2017, eu dei uma atualizada, algumas coisas não estão no material de vocês lá, mas eu vou passar o slide depois, tá? Inclusive, eu vou passar hoje, mas vocês vão ter uma parte da aula amanhã também, né? E foi publicada a Lei 13.467, que alterou inúmeros artigos da CLT e ficou conhecida como a reforma trabalhista. Foi recente, pessoal. Se você for ver, faz 3 anos que a gente teve essa reforma aqui, tá? A personalidade, né? Por manter funcionários sem registro. Antes da reforma, a lei... olha lá, personalidade, né? Antes da reforma, a lei determinava uma sanção por meio de meio salário mínimo por empregado sem registro. Era essa multa que você iria pagar para o Estado, fora que você vai pagar para o empregado. Então, na verdade, era uma multa que você pagava, tá? Agora, isso varia conforme a empresa. Então, vamos lá. O que acontece? Microempresa. A empresa de pequeno porte, a sanção é de R$ 800, é a multa por cada empregado que não contribuiu com o registro, que não possuir registro em carteira, tá?
demais empreendimento, a sanção é de 3 mil ou 6 mil reais, se a empresa reincidir. Pessoal, seguinte, vamos lá. Aqui teve um aluno meu que tinha mãe, né? Na verdade, a mãe era dona de um barzinho, e ela toda feliz, na época que abriu essa microempresa, né? Bom, tinha aberto fazia um tempo, né? E eu comentei da microempresa, foi no primeiro módulo, mostrei como é que se faz registro e tal, comentei, né, sobre os impostos e tal. Ele gostou, ele falou, vale a pena? Eu falei, vale a pena. Mas a sua mãe trabalha o quê? Sozinha? Não, ela trabalha sozinha. E aí ele abriu a microempresa para ela. Com a microempresa, realmente, ela aconteceu isso que eu vou falar para vocês. Ela vendia bastante cerveja e tudo mais. Ela tinha o bar, tá? E o carro dela, que ela ia em eventos, tá? Ela deixava lá o filho dela no bar. Ela ia em eventos como jogo de futebol, sei lá. Na verdade, eu não sei os eventos. Estou dando um exemplo, tá? Eu sei que ela ia em eventos e ela vendia cerveja e refrigerante e churrasquinho. Pessoal, vou falar uma coisa: dá dinheiro? Dá. Se você pegar um ponto bom, dá bastante dinheiro. É muito trabalho, mas ela fazia. Firme e forte, a mãe dela trabalhou, tá? A mãe dele trabalhava, tá? E eles se sustentavam com isso. Quando ela abriu a microempresa, ela conseguiu um crédito. E um crédito, assim, com juros de, se não me engano, na época, agora mudou, tá? Se não me engano, ela estava com juros de 3% ao ano. Um cartão de crédito BNDES também, para comprar maquinário. Eles compraram, se não me engano, maquinário de frango assado no BNDES para pagar em 5 anos, com juros de 3% ao ano. Não dá nada, é a mesma coisa você pagar à vista. Você está pagando parcelado, aí tá fácil, né? Comprou parcelado, com o CNPJ ela conseguiu um fornecedor mais barato para a mercadoria dela, ganhou mais dinheiro, pegou um empréstimo, reformou o bar, aumentou o bar, pagou o empréstimo, estava feliz da vida. Isso em um ano. Em um ano. Estava feliz, estava contente e tal. E eu via que agora contratou um funcionário. Aí eu peguei e falei, toma cuidado, microempreendedor é um empregado só. Pois bem, aí contratou, mas eu esqueci de perguntar, né? Aí eu dei a aula que tinha que registrar, né? Aqui. E nesse slide, ele pegou e parou e me perguntou, professor, temos 2 funcionários. Então, se acontecer qualquer coisa, eu vou pagar R$ 800? Não, mas eu posso pagar R$ 800? Eu falei, olha, você pode pagar se a fiscalização for lá, ou, como é que fala? A pessoa sair, reclamar, você também vai pagar. Senão, você não paga, né? Mas essa é a multa. Tá, professor, então são 2 funcionários. Eu falei, não, peraí, você é microempresa, você não pode contratar 2 funcionários, está dentro da lei. Então, se você for entrar no portal do microempreendedor, você pode contratar um funcionário. Você tem 2 funcionários, tá? Eu falei, qual é o seu faturamento? Eu não vou comentar aqui, né? Mas falei, o seu faturamento já passou para a microempresa. Pode contratar um contador, classificar a sua empresa e registrar esses 2 funcionários. E tentar ver, olha, você trabalhou tal dia, você vai registrar, você vai falar, vai levantar e vai falar, olha, até tal dia, ou fazer um contrato com eles, que eles estavam, sei lá, tenta negociar. Tenta negociar porque você vai pagar isto aqui, ó. Provavelmente isso aqui, né? Porque já tem um agravo que a sua empresa, ela estava irregular, já tinha uma empresa irregular, entendeu? Provavelmente vai ficar entre isso e isso. Tá? Provavelmente é aqui. Pô, 12 mil é muita coisa, tal. Ou 6 mil é muita coisa ainda. Nossa, vai ter que pagar. Eu falei, olha, tá errado, você tá errado. Aí saiu correndo.
Ainda bem que não deu nada. Contratou direitinho, né? Registrou tudo, ó, tudo bonitinho. Então, assim, tome muito cuidado, tá? Com isso aí. Ah, mas o trabalhador, ele está dentro do dia, do tempo de experiência. Não funciona desta forma, tá? O trabalho home office. Vamos lá. Além disso, a lei passou a regular o trabalho home office. Antes não havia qualquer previsão sobre o tema. Não tinha nada, não falava nada. Simplesmente não tínhamos esse problema. A partir de 2017, começou a aparecer. Aliás, antes de 2017, nós começamos a ter uma demanda muito grande de trabalho home office. Tinha muita gente trabalhando já em home office. E a lei cobriu isso aí, tá? Então, a partir de agora, não. A partir de 2017, esse aí foi até um erro meu, porque foi em 2019 que eu fiz esse slide, né? Na verdade, foi em 2018, né? A partir de 2017 seria o correto, né? O trabalho remoto pode ser considerado uma relação de emprego. O contratado, o contrato de trabalho deve conter a relação de todas as atividades que serão desempenhadas pelo funcionário. Pessoal, inclusive, o empregador ele pode fiscalizar, vamos supor que ele tem um sistema que ele olhe, né? Que ele monitore, olha, está trabalhando, não está trabalhando, home office, que nem no meu caso, eu sou professor. De vez em quando eu falo lá para vocês, entrar lá no site do AVA, né? No AVA, inclusive, pessoal, vou abrir um fórum lá. É uma maneira, eu sei que eles são chatos, isso aí é chato, né? Mas é uma maneira de eles olharem se eu estou pelo menos cumprindo o horário, entendeu? De trabalho. Como não há outra maneira, ainda não está desenvolvido direitinho, né? Então eles controlam por lá. Meio esquisito, mas controlam por lá, entendeu? Aí eu falo para vocês, entra lá no fórum. Fala lá o ok lá, pelo menos, né? Por quê? Porque teve um fluxo nesse horário. E eles têm um direito de me contratar, não, de me regular, né? De olhar se está tudo bem, tá bom? Não foi indireta, mais ou menos, né? Então vamos lá. Pessoal, abri agora, né? Aproveitando já antes que eu esqueça, né? Abri agora, já estava esquecendo. Eita, tá meio lento aqui. Agora sim, tá aberto lá. Então é uma maneira deles olharem. E, inclusive, é direito deles, se eles quiserem, ver se eu estou dando aula no Teams, né? E todas as leis, que nem para eles entrarem na minha aula, eles não podem entrar, eu sou o docente, mas eles podem pedir licença, se eles quiserem entrar. Claro que eu não vou falar, não entra. Não, pode entrar, pode olhar, eu estou cumprindo horário, tudo. É direito deles, né? Saber se eu, por exemplo, estou cumprindo todas as. Na verdade, né, nem cumprir o horário tanto. A gente tem uma obrigação de cumprir também o horário, mas cumprir as agendas, né? A gente não vai ficar até o último minuto, tal. Se a gente estiver cumprindo, acho que, né, trabalhando direitinho, não tem problema, tá? Então, assim, é nosso dever, né? Agora, o trabalhador, o empregado também, ele assume todos os riscos do negócio. Você não entendeu o que eu falei. Eu vou explicar de novo. Ele assume todos os riscos do negócio. Então, não é assim. Você vai trabalhar pelo resultado. Tudo bem, tá? Mas, assim, no dia, acabou a luz da minha casa e eu não pude entrar. Eu não entrei. Tá, mas você vai ser descontado. Não, porque o empregador ele assume o risco. Quando você está trabalhando dentro da sua empresa, não pode apagar a luz, acabar a luz. Aí eu pego desconto do funcionário porque acabou a luz e ele não trabalhou aquele dia. Eu posso fazer isso? Não. Eu vou ter que pagar o salário dele. Ele não faltou, ele estava lá. É a mesma coisa que empregado no home office. Pode descontar? Não. Porque é um risco inerente ao negócio. Então, já teve uma questão dessa
E já perguntaram para mim, professor, pode descontar trabalhando home office? Eu falei, olha, na minha opinião, eu acho que não, tá? Tem a lei sobre isso, mas eu vou perguntar. Fui para um colega meu, que é advogado, realmente mostrou, tá aqui. Não, não pode descontar. Porque estão me descontando. Eu falei, aí é aquele negócio, né? A hora que você sair, você pega todas as provas e aí você revê isso aí. Ou ele negocia, ou você revê de outra forma, ué. E ele vai ter que pagar, ué. Né? Ele não pagou aquele dia. Por que ele não pagou? Porque faltou a luz? Não pode. Tá bom? Tá? Então, é um trabalho normal, tem contrato, tudo direitinho. Outra coisa, tem muita gente aqui, ó. Home office. Deixa eu explicar uma coisa. Outro dia vieram. Na verdade, foi uma coisa que eu estava falando com a minha esposa há um tempo atrás, até lembro. Eu trabalho em casa, né? Negócio de trabalho em casa. O site vai lá, trabalha lá, o cara aparece lá com a BMW. Olha, eu vou falar uma coisa, olha, trabalho em casa é a mesma coisa que o trabalho presencial. É a mesma coisa. Você tem que cumprir horário, você tem que cumprir tarefas, você tem metas a ser cumpridas, tudo é a mesma coisa. A única diferença é que você não pega o trânsito para ir no seu trabalho, você não vai no seu trabalho, você vai ficar em casa. Só que a interação você tem aí. Oi, fala, Joyce. Eu acho também que trabalhando em home office, eu acho que também dentro de casa, além de não pegar trânsito e tal, você se distrai muito. Eu falo por mim mesmo porque nas aulas online, aula EAD, eu me distraio bastante. Com barulho, com alguma coisa. Então, eu sinceramente prefiro trabalhar presencialmente ou estudar presencialmente, de verdade. Eu vou falar uma coisa, realmente, que nem minha filha vem aí, o cachorro vem, né? Não tem como impedir, né? Mas é aquilo, que nem você tem que se regrar. Eu vou falar por mim, tá? Eu faço um curso, tá? Na Univesp, eu faço o mestrado, eu terminei aí há pouco tempo uma pós-graduação, tá fazendo junto. Eu trabalho na minha casa também, né? Porque agora com a pandemia a gente está tudo trabalhando em casa, né? Então, na verdade, esse trabalho ele era semi-presencial, parte em casa e parte online, na parte presencial. Ele ficou totalmente online. Só que as aulas também estão online. Então, assim, que nem nossa, eu chego de manhã, saio à noite daqui. Tô trabalhando até mais, né? Trabalhando. Eu não saio do computador, porque a hora que tô trabalhando, a hora que tô estudando, é aquela loucura, né? Tô até cansado de ficar aqui, para falar a verdade. Mas é aquilo, se você, para estudar e para trabalhar, se você não chegar e falar, não, este é o horário, e acabou, tá? Principalmente aí, esse mestrado que estou fazendo online, que é uma coisa já surreal, que é complicado, mestrado, só quem fez sabe o que eles cobram demais. Você tem que parar naquele horário e acabou. Fechar, de vez em quando eu fecho a porta. Rebeca, tal, vejo que a minha filha às vezes está, olha, ela está lá distraída, está com a minha esposa, está com a minha mãe, tá com. Eu pego, fecho a porta e ela fica lá. E acabou, entendeu? Então, assim, você tem que ter a disciplina. Que nem meu cachorro está aqui do meu lado e está quietinho. Ficou de boa. A hora que ele começa a bagunçar, eu pego e põe para fora. Acabou. Que é o horário de trabalho. Você tem que ser muito regrado. Se você não for, esquece. Principalmente estudar. Você falou, Joyce, estudar. Olha, estudar é aquele negócio. Para você estudar online, que nem a Univesp, tem faculdade que a gente sabe. Vamos falar a verdade, tá? Seguinte, tem faculdades e faculdades. Tem faculdade EAD que você só faz o trabalhinho. Você manda o trabalho, você pega um trabalho de outra pessoa, com o nome de outra pessoa e manda aquele trabalho. Por que está com o nome de outra pessoa? Esqueci de tirar o nome. Tá bom, tá 10 aí. Tá? Você pode falar que eu fiz junto com ele, que ele entregou na outra instituição, entreguei aqui, tá bom. Aí o cara já pega e já até avalia também.
né? E não fala nada. E tem faculdades que come seu fígado, a Univesp é uma. Come o fígado do cara e não tá nem aí, cobra uma coisa absurda numa prova e vai assim por diante. Se você não estudar em casa, é cruel. É verdade, professor. Porque se a pessoa faz isso num trabalho, quem dirá ela fazer isso numa empresa, né? Imagina, pegar a coisa de outra pessoa e colocar um nome. É, exatamente. Aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado para não misturar. Eu tenho, na verdade, você fala assim, professor, não precisa disso, ninguém está te olhando. Você fala assim, tudo bem. Só que eu tenho, na verdade, uma agenda aqui, tá? Dias e horário determinados. Aonde eu estou fazendo a atividade da escola, aonde eu estou fazendo atividades do trabalho, mesmo atividades que elas não são, por exemplo, que nem dar aula para vocês, né? A aula para vocês é uma coisa. Por exemplo, a atividade da faculdade ou a atividade do mestrado é outro horário que não é o horário do trabalho, mesmo não sendo, mas é um horário que você pode dar uma trocadinha. Olha, se for, tem que ser alguma coisa muito urgente, normalmente eu não faço. Aí você fala, não, professor, não precisa disso. Precisa. Se você não fizer, amanhã você faz uma vez, amanhã você faz, outro dia você faz de novo, daqui a pouco as coisas começam a dar errada. E dão errada, você não sabe, é assim, é muito rápido para dar alguma coisa errada. E a coisa sobe mais rápido, não sobe para um gerente. Ela sobe, por exemplo, já para a cabeça, para a instituição. Então, por exemplo, eu sempre Paula Souza vem e me chama. É mais ou menos assim como chamou um colega meu. Então, assim, na verdade, não vai, né? Só que vai chamar atenção. Quer dizer, uma atenção que pode te custar uma oportunidade. Você vai ficar sempre como professor ou não, né? Aí aparece uma oportunidade para você trabalhar dentro do centro falar sobre alguma coisa, o cara vai lembrar disso. E isso que eu não quero, né? Sujar o meu nome, entendeu? Eu quero galgar oportunidades. Então, assim, é bem diferente. Você tem que prestar muita atenção, tem que ser regrado. Nos dias, nos horários, quando você vai fazer o quê? E pelo contrário, o que você vai fazer? Porque você assume o papel do seu gerente. Você é o seu gerente. Você é o seu chefe. Complicado, né? Você imagina você segurar o seu emprego assim. Você entende? E eu vou falar uma coisa, pessoal. Podem se acostumar. Até legal vocês fazerem esse curso. Não sei se vocês vão continuar como administrador ou vão para uma área correlata. É muito bom, porque cada vez mais as empresas elas estão pedindo pessoas assim, né? A pessoa se autogerenciar, a pessoa saber até decidir, né? É o verdadeiro empowerment. Já ouviram falar nessa palavra, o empowerment? Vocês devem ter ouvido falar na primeira agenda sobre o empowerment. É você se gerenciar, você saber tomar as decisões, você ter valores institucionais investidos em você, né? Defender a sua empresa. Então, que nem você está tendo aula comigo, é o padrão sempre Paula Souza. Mas eu estou na minha casa. A única diferença, realmente, não tem o que fazer. A minha filha apareceu aí. Provavelmente a minha esposa foi no banheiro, não deu para segurar. Minha filha já sabe abrir a porta, não está dando para segurar. Mas é assim. O mínimo de barulho possível, às vezes eu fecho a porta aqui, né? É que hoje não deu mesmo. Por isso que ela entrou. Tá insuportável, tá muito calor, né? Mas normalmente eu fecho a porta, até passou às vezes um pouco de calor, por quê? Porque é o padrão do Centro Paula Souza. Se está tendo aula, acabou, né? Então, o home office, ele é tão sério quanto você trabalhar dentro da instituição. Ele é bem sério mesmo, tá? É um trabalho normal. Inclusive, tem um registro, tudo direitinho. Eu tenho, inclusive, um registro, tá? Um papel assinado, tudo. Então, eu tenho, na verdade, o meu trabalho, né? Agora está tudo home office, né? Mas eu tenho o meu trabalho normal e eu tenho o projeto. O projeto, ele é
que ele já era EAD, né? Toda essa tutoria EAD, ele tem um contrato EAD. Eu falo, pô, mas no Centro Paulo Souza, ele tem um contrato EAD. Eu tive que fazer lá com eles um contrato. A contratação do trabalho autônomo. Então, aqui, pessoal, eu já vou mostrar algumas opções, tá? Para vocês. Vocês podem contratar um trabalho, uma pessoa autônoma, para te ajudar. Mas como funciona? Tá? É outro ponto interessante na contratação do trabalho autônomo, né? Em resumo, a qualidade de autônomo afasta qualquer relação do emprego. Isso é verdade. Mesma maneira, continua em um regime de exclusividade. Beleza, pessoal, ele tem um regime de exclusividade com você. Olha que beleza. Só que ele tem que ter o quê? Um contrato, tá? No entanto, é preciso tomar cuidado ao cumprir com todos os requisitos legais. E quais são os requisitos legais, né? Então, o que acontece? Desde que cumprir os requisitos legais, no artigo 442, na seção B da CLT, não possuirão a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT, quais? As atividades compatíveis com o contrato autônomo. Presta atenção. Quais são os autônomos? Motorista, representante comercial, corretor de imóveis, parceiros e trabalhadores em outras categorias profissionais regulamentadas por leis específicas relacionadas às atividades compatíveis com o contrato autônomo. Pessoal, seguinte, contrato autônomo, como é que funciona? Se você quiser, vou contratar uma pessoa. Tá, primeira coisa, você tem que olhar na subprefeitura o catálogo com todos os códigos e todos o trabalho autônomo que você pode realizar. Está lá. Ele tem um catálogo. Cada tipo de trabalho está lá. Corretor, motorista, e tem o código na frente de cada tipo de função, tá? Na subprefeitura. Qual que é o passo? Você tem que mandar o cara fazer um registro de autônomo. Não é de qualquer jeito. Eu vou fazer um bico. Não é assim. Tem um registro de autônomo que você faz. Uma vez eu fui ver, olha, não valia a pena, porque tem que pagar um imposto danado sobre aquilo. É verdade. O trabalhador autônomo ele tem que pagar um imposto. Ou seja, você vai ter que pagar o imposto lá dele, mais o salário dele. Foi assim que funciona. Professor, mas aí fica complicado. Olha, particularmente, eu vou falar, depende da função. Tem que dar uma olhada, ver se isso realmente vale a pena para você. Aí, se não for atividade fim da empresa, se der, saber direitinho o que você vai fazer, às vezes dá para você colocar o quê? Uma MEI. O cara abrir uma microempresa e prestar um serviço para você. Então, tem que pensar bem direitinho, porque dá uma olhada lá na subprefeitura, como curiosidade, subprefeitura, registro de autônomo, você vai lá olhar direitinho, aí você me fala, né? Tem que pagar o imposto, e não é muito feliz aquele imposto lá deles, não. Bom, pelo menos no município de São Paulo, que eu fui ver uma vez, não gostei não, tá? Não gostei mesmo, tá? Caieiras também não é muita novidade, não. Então, nossa realidade aí não é muito feliz para isso aqui. Mas às vezes vale a pena. Às vezes você contratar como autônomo, mas vale a pena, porque você afasta essa coisa de empregado, você não precisa registrar, né? Então, é interessante, às vezes, para a empresa, né? Não precisa se classificar como outra empresa, né? A microempresa, não precisa classificar como outra empresa, ele é só motorista. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado por vocês, né? E aí você coloca na balança se vale ou não a pena, tá? Corretor de imóveis. Corretor de imóveis é aquele negócio, né? Vou contratar, o corretor de imóveis vai lá e processa a empresa. Não, não é assim. Se tem um contrato como autônomo, né? Se ele é autônomo, não pode processar, tá? Por isso que eles querem que você seja registrado, que tenha o curso lá, né?
do negócio de corretores, eu nem lembro que curso que era, parece que tem que ter o curso, tá? Tem que assinar o contrato para você ficar lá, porque senão você vai ficar lá, não ganha condução, não ganha nada, tá lá paradão lá, não ganhei nada, eu vou processar essa empresa, vai lá, processa, ganha. Não pode. Por isso que eles cercam, né? Eles querem que você seja o quê? Autônomo. Também não vale a pena, né? Se o cara ficar pagando, o cara vai ficar lá um monte de corretor, vai ficar lá sem fazer nada para vender. Você sabe que vender um imóvel é muito complicado. Ganha-se muito? Ganha muito. Mas o cara vender um imóvel, às vezes ele fica 3, 4 meses para vender o imóvel. Ele vai ficar ganhando salário? Depende da empresa, tem que valer muito a pena, né? Aí tem que ser avaliado. Uma reforma trabalhista, né? Desde que não seja presente a subordinação jurídica nos termos 6º do artigo 442-B da CLT, os trabalhadores contratados como autônomo. Pessoal, presta atenção, olha essa palavra aqui, ó, subordinação. Novamente, pessoal, não pode ter a subordinação. Puta, mas ele é contratado. Não pode ter, tá? Não poderão mais requerer na justiça o direito de reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que é cumprida as formalidades legais por parte da empresa, tais como: quais são as formalidades? A celebração de um contrato de prestação de serviço de autônomo, um acordo de pagamento de honorários mensais, desconto do recolhimento dos encargos devido pelo serviço de autônomo. Você tem que pagar os encargos, os impostos. Na verdade, quem tem que pagar é a empresa, tá? A prestação de informações aos órgãos competentes dos serviços prestados. Você tem que informar a subprefeitura, né? E principalmente a pessoa que vai trabalhar como autônomo, ela tem que fazer um registro na subprefeitura como autônomo para poder trabalhar, tá? Então, a coisa ela é cruzada, tá? Não é a coisa jogada, ela é cruzada. E tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Artigo 7º, nos termos do artigo 7, nos termos do 6º artigo, né? Do parágrafo 6º do artigo 442-B da CLT. Tá aqui, pessoal. Não poderá haver subordinação. Vou explicar uma coisa. Contratei uma pessoa, tem contrato, tudo direitinho como autônomo, recolheu todos os impostos e eu peguei e dei uma bronca no cara. Ele tem testemunha, tem provas que você deu a bronca, que você exagerou. Você pode fazer isso com o seu empregado? Olha, depende do exagero, né? Peraí. Você não pode fazer o que você quiser com o seu empregado, não. Só que assim, você foi além. Teve uma relação de subordinação. Ou você tem um gerente que ele tem que reportar com o seu gerente. Então, ele pega toda essa prova e ele vai o quê? Ele poderá ter direito na justiça do reconhecimento do vínculo empregatício. Deixei até um link para vocês olharem sobre o vínculo empregatício. Está aqui, ó. Ele tem reconhecimento sobre o vínculo empregatício. Você fala, poxa vida, mas que sacanagem. Então, eu estou falando com vocês como... Não, também, às vezes, como pessoas que vão trabalhar para os outros ou até administradores, né? Que é a nossa formação. Então, assim, vai ter uma empresa e vai fazer o quê? Uma relação de subordinação, uma relação hierárquica, né? Ele é o seu gerente, ele é o seu chefe? Não. Ele está prestando serviço e isso tem que ser muito bem delimitado, muito bem tratado. Você tem que tomar muito cuidado, porque há muitos problemas jurídicos em relação a isso. Normalmente tem muita situação que o empregado ele ganha na justiça, muitos casos, tá? Por quê? Porque houve a subordinação, mesmo havendo toda a celebração, todas as formalidades legais, você esqueceu disso aqui, ó, da subordinação. Ele não é seu empregado, mas ele tem exclusividade na prestação de serviço.
Então, é uma coisa bem interessante para ser avaliado e pesado numa balança, e saber se vale a pena. E aí, pessoal, vamos falar sobre um pouco a lei. A gente está falando sobre lei, e a gente falou ali geral. Como a gente está quase aí 9 horas já falando bastante coisa, né? E é uma aula um pouco mais pesada, eu vou finalizar falando sobre a lei, né? Explicando aqui sobre leis, né? Porque a gente olha lei o quê, né? E eu vou subir um pouco aí na cadeia das leis e eu vou falar um pouquinho sobre a Constituição Federal. E depois eu vou explicar o que tem a ver a CLT com a Constituição Federal. A Constituição Federal, só para vocês terem uma ideia, tá? O que é essa Constituição Federal? Ela é a Carta Magna, ou seja, é a lei maior do Estado de direito, tá? Ele é um conjunto de leis fundamentais que rege a vida de um país, a forma de viver, a forma com que as empresas se relacionam, na verdade, com que os agentes econômicos, o que são os agentes econômicos? Empresa, família, que no caso é agente, né, as pessoas, né, família e governo. Como que esses agentes econômicos eles vão se relacionar? Você acha que isso é pouco? Daqui a pouco eu vou entrar no mérito, mas vamos lá, é muita coisa. A vida de um país, elaborado e voltado por um congresso que é representante do povo, esse congresso ele chama-se Assembleia Constituinte, regulando as relações entre governantes e governado, e declarando os direitos e garantias dos indivíduos. É o seguinte, dependendo do que está na Constituição, você vai ter o papel de um presidente ou o papel de um rei, né? Você vai ter uma monarquia, você vai ter uma ditadura, você vai ter uma democracia, você vai ter... Pessoal, dependendo do que tiver aqui, você não tem nem o Estado. Você tem uma mudança, dependendo da Carta Magna, você tem uma mudança na economia, nas relações econômicas. Você tem uma mudança de um sistema econômico. Por exemplo, o sistema socialista. Você não tem mais o papel do dinheiro. Você vai ter a propriedade pública. Por exemplo, tudo pertence a todos. Nada pertence a você. Você tem que trabalhar com o Estado, e o Estado, ficando mais rico, ele distribui as riquezas para as famílias. É um outro tipo de conceito, é um outro sistema econômico. Eu mudo a vida das pessoas. Eu mudo o cotidiano, eu mudo o horário, eu mudo qualquer coisa. Se você mudar a Constituição Federal, eu mudo o país na mesma hora. Então, é isso aí que eu falo, a lei maior, ela é uma coisa que são leis fundamentais, elas não são leis específicas, só que ela pode mudar a vida da pessoa. Só para você ter uma ideia, a versão atual da Constituição Federal do Brasil, ela foi elaborada e aprovada na Assembleia Constituinte em 5 de outubro de 1988. O texto da Constituição Federal está disponível a todo mundo. Eu deixei aqui o link, pessoal. Esqueci de fazer com que ele fique link. Bom, é só você copiar. Pessoal, você pode baixar a Constituição Federal de graça. De graça. Ela é direito de todo mundo. Tá? E outra coisa, todas as leis, elas têm que obedecer à Constituição Federal. Então, existe uma hierarquia das leis. Primeiro, a Lei Constituição Federal. As emendas constitucional, também eles têm poder de Constituição Federal, elas têm que obedecer, elas têm que respeitar a Constituição. Se ela tiver contra a Constituição, ela simplesmente não tem valor. Você pode reivindicar e falar, não, ela é contra a Constituição. Então, na verdade, essa ponta da pirâmide aqui, né,
até as emendas inconstitucionais, na verdade, a ponta geral é a que manda em tudo. As emendas, né, elas têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Se não tiver, ela é uma emenda inconstitucional. Infelizmente, no nosso país, às vezes, existe só essa palhaçada, mas ela pode cair a qualquer momento. Ela pode cair a qualquer momento e você pode processar o Estado e reivindicar, não, isso aqui é inconstitucional, né? E você tem as leis complementares. São leis complementares, são leis específicas. Por exemplo, a lei de trânsito, a CLT, todas as leis, as demais leis, que são complementares, que elas estão abaixo da Constituição Federal. Então, ou seja, essas leis, elas têm que respeitar a Constituição maior. Se a lei não estiver respeitando a Constituição Federal, ela cai. Vou dar um exemplo, pessoal. E as leis ordinárias, pior ainda, são leis abaixo das complementares. Vou explicar uma coisa para vocês. Alguns governantes, aí não vou citar o nome, vieram falar a público que querem mudar a lei, que defende a maioridade penal. Peraí. Uma coisa, peraí. Então, o que acontece? Onde que está a maioridade, tá? Onde que fala que a maioridade é aos 18 anos? É na Constituição Federal, tá? É lá na Constituição Federal. A maioridade está lá. Então, o que acontece? Ninguém pode chegar e vai propor uma lei para prender menor. Ah, mas eu não concordo. Não é você concluir, não é você concordar ou não. Isso está na Constituição. Você pode fazer a lei. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, o menor vai lá para a delegacia, você está preso, tá? Eu contrato um advogado de fundo de esquina e ele fala, essa lei é inconstitucional. Você sabe o que vai acontecer? Simplesmente não vai acontecer nada. E automaticamente essa lei vai ser revogada. E vai cair por água abaixo depois e não vai acontecer. Ele vai falar, não, essa lei é inconstitucional. Chega uma hora que fala que a lei é inconstitucional, acabou essa lei. Acabou, a lei desaparece, simplesmente. Não adianta nada. Pô, mas e aí? Como é que muda a Constituição? Você tem que fazer uma constituinte, uma assembleia. O problema é que eles já teve uma conversa há um tempo atrás, eu acompanho às vezes, não, vamos fazer a constituinte, vamos mudar a Constituição. Uma das conversas é justamente a maioridade penal, que está na Constituição Federal, só que, entretanto, a Constituinte ia participar, saber quem está no poder, né? O que acontece? Eu vou explicar para vocês. No poder, está o presidente. Não é, não. Não, você não entendeu como funciona a administração do país. Se você falar que o presidente é que manda no país, você não está entendendo. Você está exercendo a democracia, mas você não está entendendo o que você está fazendo. Você está exercendo o voto. Então, tem uma diferença muito grande. O presidente ele tem poder de veto. Mais nada. Ah, mas ele administra. Não, quem administra é a Assembleia. São os deputados, os senadores que estão lá. Você está pensando o quê? Que eles não têm função? Eles que elaboram lei, projetos de lei, eles que aprovam o projeto de lei, eles que... Então, o que é o projeto de lei? Ah, nós vamos aumentar o salário do professor. É um projeto de lei. E é aprovado na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Porque os deputados, senadores, eles representam o povo. O seu voto não foi para eles? Quem é que lembra qual deputado, na verdade, senador, você não vota? Qual é o deputado que você votou? Quem que lembra aí? Ninguém. Ah, voto em qualquer um. Mas ele que vai te representar lá em cima, ele vai fazer a sua representação. Ele vai fazer leis e vai aprovar leis. Você quer ver um exemplo? Vereador. Qual é o vereador que você vai votar? Ah, voto qualquer um. Vereador não faz nada. Pois bem, olha, a função dele é legislativa. Espera aí, ele vai legislar, ele vai provar, ele vai colocar leis lá dentro do seu município. Você não quer que a rua seja construída? Você não quer que, por exemplo, o prefeito investigue, ou seja, por exemplo, vamos lá, gosto do prefeito, tá bom, mas eu quero que o prefeito ele coloque
alguma lei, alguma coisa para parar o barulho, porque o barulho está ensurdecedor, tem um bar e tudo mais. A culpa é do prefeito. Não, a culpa não é do prefeito. O prefeito ele vai administrar os recursos, a obra, entendeu? Ele é o poder executivo, ele vai executar, ele vai fazer a administração da execução. Agora, ele não tem o poder de falar, não, isso aí é proibido, isso aí vai sair daí. Por exemplo, imagina, para entrar em Caeira, você tem que pagar um pedágio. Já pensou isso aí? Ué, a culpa é do prefeito? Não, não foi do prefeito. Foi do poder legislativo que aprovou a lei que deveria ter um pedágio na entrada de Caieiras. Não tem, estou falando não tem, né? Mas vamos supor. Aí você vai falar, a culpa é dele. Aí eu pergunto para você, peraí, a culpa é sua. Aí você fala, não, quem você votou para vereador? Eu não sei, eu chutei o voto. Ah, beleza. 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 Você é um cara bom pra caramba, não vamos né? supor, não, professor, que vai que acontece mesmo. Então é melhor, porque as pessoas sabem votar, né? As pessoas sabem direitinho o papel de cada um, né? Então dá até medo quando a gente fala. A gente dá muito poder e é engraçado. Eu acho que falta, às vezes, é explicar direitinho o que cada um faz lá. Que a gente fala, tem a roubalheira. Não, concordo com você que tem a roubalheira e tem uns que não roubam, não. Tem uns que não roubam, não. Tem uns que são sérios. Entendeu? Tem uns que são bem sérios. Então, assim, aí é que tá, né? Então, a lei, ela é bem interessante. Então, aqui, ó, quando a gente fala, ó, leis complementares, leis ordinárias, a gente está falando no mundo de lei que são leis que realmente são aprovadas, né, pelo poder legislativo, que ele legisla, né? E o que acontece? Esta lei, ela é aprovada, né? A lei complementar, ela está acima, as leis ordinárias, e são leis mais específicas ainda, né? De salário do professor, sabe? São leis mais baixas. Aqui, lei complementar é lei de proibição de uma bebida, seria uma lei mais, né? Uma lei lá para cima, né? Então tem uma hierarquia também da lei. Mas, independente, essas leis, elas são votadas, eu não posso chegar e falar que eu, por exemplo, você é um deputado, ou você é um vereador, e eu vou acabar com esses inflatores, eu vou colocar menor na cadeia. É mentira! Ele tem que mudar a Constituição, mas aí é que tá. Tudo bem, vamos mudar a Constituição. Aí você pega no Congresso Nacional, que ele é a arena, né? Lá tá. Aí você tem a divisão do poder. Uma parte é PSDB, outra parte é PT, outra parte é não sei o que lá, depende das cadeiras de deputados. Vocês já viram falar nisso? Só vocês acharam que não tem poder nenhum. São eles que administram. Se houver uma assembleia, com uma constituinte, são eles que vão participar. Então, a composição do que está lá, chega um partido mal intencionado e coloca um texto de lei e ele consegue apoio para poder subir aquele texto. E ele pega e fala assim: o partido do Peru, é um partido do Peru mesmo, não vai sair mais do poder. Acabou. É uma ditadura. Bicho, amanhã é ditadura. Aí você fala, não, mas o Estado não é ditadura. Mas e o Exército? Então, aí o Exército, eu vou falar uma coisa. Aí o Exército vai intervir. Não, não vai intervir. Seguinte, é muito caro para intervir. Primeiro que você tem que colocar o Exército. Vai morrer muita gente. O pau vai rolar. Não é assim, de graça. Tudo bonitinho. Não, não é assim. Tá? A briga é feia. E tem parte do Exército que apoia, tem parte do Exército que não apoia. Um perigo muito grande de uma guerra civil. Você está fazendo um ato inconstitucional contra a Constituição, o risco do país aumenta para o resto da vida. A gente tem um risco país, parte do nosso risco país, ela é influenciado de ditaduras atrás, dos atos inconstitucionais que a gente teve,
Tudo isso influencia o risco país de hoje. Aí você fala, mas o que o risco país muda na minha vida? Você não sabe, mas eu já vou explicar, tá? Então, peraí que eu já vou explicar. Espera só um minutinho que eu já vou explicar. Você vai ver o que é esse negócio. É o seguinte, o risco país, quanto maior o risco de um país, tudo, né? Quando o país ele pede moratória, quando o país ele tem um ato inconstitucional, quando o país ele tem corrupção, tudo isso ele vai compondo uma coisa chamada risco país, tá? O que acontece? Você é um investidor internacional. Você tem um país sem risco, com pouco risco, e tem um país com muito risco. Você vai investir num país de muito risco? Não. Você vai investir num país de pouco risco. O que fará você investir nesse país com um risco maior seria uma remuneração maior do que o seu capital. Vou explicar em outra forma. Para você abrir uma empresa aqui, para a multinacional abrir uma empresa aqui, ela quer ganhar mais do que ela ganha lá fora. Para ela ganhar mais do que ela ganha lá fora, ela provavelmente vai ter que, de duas uma, ela vai querer cobrar mais no seu produto e serviço, e ela vai ter que, automaticamente também, para ganhar mais, porque ela quer ganhar mais, ela vai ter que remunerar menos os fatores de produção. Um dos fatores de produção é você, assalariado, proletariado, que vai trabalhar. Ou seja, quando você vai nos Estados Unidos, você compra tudo barato, o seu salário dá para comprar tudo, né? As manufaturas, os produtos remanufaturados são mais baratos e os salários são maiores, porque as empresas elas aceitam ganhar menos para estarem lá. E aqui no Brasil você ganha pouco e paga mais caro. Ou seja, quanto maior o risco do país, menor a qualidade de vida das pessoas que vão morar dentro de um país. Se você fizer isso, a população ela vai ter um preço muito alto a ser pago. Por isso que o exército não vai saindo por aí, vai fazendo, porque vai pagar caro. E as pessoas também que estão no exército vai pagar caro. Todo mundo vai pagar, a sociedade vai pagar muito caro. Então não é festa. As pessoas falam muita besteira. Não é a festa do caqui, não. É muito caro. A gente já está pagando muito caro. Se você fizer isso, vai aumentar mais ainda. Nós vamos virar país pobre e não vai subir. Vai ser muito difícil. A gente já é um país pobre, já é um país já é classificado como pobre. Você quer fazer o quê aqui? Vai detonar. Vai detonar o país. E não volta. Quantas gerações estão pagando o preço dos 5 atos inconstitucionais que nós tivemos ao longo da nossa história? Quantas gerações? A gente está falando mais de 5 gerações pagando, aos 4, 3 gerações, pagando um preço muito caro. E vai continuar, vai se perpetuar para todas as gerações desse país. É muito sério isso que eu estou falando. Então, por isso que a gente fala, o coronavírus mas está pagando preço caro. Agora, se a gente fizer um ato inconstitucional, ou seja, vai obedecer a Constituição. Se a gente abrir uma constituinte, então foi uma coisa, vamos abrir uma constituinte. Falaram, sabe qual foi a conclusão? É muito arriscado abrir uma constituinte com os partidos que estão no poder, porque já tem projeto de lei para ser votado. E os projetos de leis que estavam lá, eu não vou dar nome de partido, porque eu não posso ser partidário. Não vou ser, tá? R$20 o arroz. E vai piorar, viu? Os partidos que lá estão, né? Não, que está... Bom, seguinte. Quem é que vota para presidente e vota no sujeito que está lá? Um monte. Agora, quem é que pensa no partido? Porque para presidente vai ganhar em primeiro lugar quantas cadeiras lá para administrar o país. Porque quem administra o país não é o presidente, não. É o deputado. E o partido ele ganha as cadeiras de acordo com a quantidade de votos que ele ganha. Até para deputado, que eles podem ser eleitos de forma direta e indireta. Indireta é pelo partido.
pela quantidade de cadeiras que cada partido vai ter, de acordo com a sua posição, de acordo com o número de votos obtidos, né, dentro do partido para presidente, tá? Então, às vezes muita gente vota errado, não entende como é que funciona a democracia do nosso país. Então, assim, de lá do poder legislativo pode sair uma constituinte. Olha, ainda bem que tem vários partidos, que eu acredito que não vão fazer isso. Mas se fizer, ele pode proibir até você de sair. Ah, mas aí eu fujo do país. Pode proibir até você de fugir do país, tá? Eu estou falando uma coisa muito séria. Pode pegar as pessoas que eram do país e mandar, vem aqui de volta, vem cá gostar, vem. Ué, vai mexer com a vida de muita gente, tá? Então, a coisa é séria, abrir uma Constituição Federal. Por isso que eu falo, essa coisa de hierarquia, por que eu fui falar em Constituição? Porque todas as leis da CLT, elas têm que estar de acordo com a Constituição. Agora você viu o vínculo, né? Ela tem que estar de acordo com a Constituição. Ela tem que respeitar a Constituição. Senão a lei, ela se torna inconstitucional. E aí você segue decretos que são colocados, eles têm que estar de acordo com a lei, normas e normativas têm que estar de acordo com a lei, com os decretos governamentais e as portarias de resolução. E embaixo de tudo, né, que nem aparece, as normas de dentro da empresa têm que estar de acordo com a lei. Se não tiver, a empresa perde. Ah, mas é norma da empresa. Mas não interessa, existe lei para isso. Beleza, pessoal? Para não ficar muito pesado, terminamos a aula por aí. Falei que ia terminar a aula explicando um pouco mais sobre lei. Na verdade, eu explico bem pouco, porque eu não sou advogado. Eu sou apenas, assim, o máximo que eu posso chegar é na visão administrativa, né? Ao máximo que eu posso chegar, mas pelo menos uma visão séria. Eu tenho uma noção muito boa, mas muita coisa, às vezes, se vocês forem perguntar tudo, se eu não souber responder, eu tiro dúvida com o advogado, né? Tenho advogados conhecidos, inclusive tenho meu advogado também que, né, responde, ele vai lá e responde, né? Meu advogado é o Borges, ele vai lá e responde, Alberto, olha, tem um caso, não é? E aí ele responde. Mas eu pergunto sim, pergunto, tal. Algumas coisas sem responder, tá? Outras coisas não. Mas é legal, né? Se vocês tiverem dúvida também pode ficar tranquilos, tá bom? Contato é tudo, né? A gente sempre tem que ter o contato para poder solucionar a nossa vida, né? Beleza, pessoal? Gente, eu agradeço enormemente a presença de todos, tá? Amanhã a gente tem nossa bate-aula. A gente vai terminar aí. Você viu que o assunto ele é um pouco mais extenso. Olha a musiquinha aí, no final. Então, beleza. Vamos assistir os nossos filminhos aí, tá bom? Então, gente, até amanhã, nosso bate-horário. E espero resolver lá os problemas aí. Tem algumas pessoas aí que não estão conseguindo conectar. Se vocês puderem me ajudar, tá? Mas eu vou tentar solucionar. Eu acredito que quem não conseguiu é senha. Eu tenho quase certeza que o cara não tá conseguindo é senha, velho. Tá lá, mostrou lá. Você é convidado. Você é convidado por que você é convidado? Porque é senha. Você entrou como convidado, né? Tem duas pessoas. Ou o cara é o cara, ou o cara não é. Ou é ralé, né? O cara... Entendeu? Mais ou menos assim. O sistema tratou como convidado porque entrou com o outro e-mail, né? Alguma coisa assim. Tá? Gente, vou agradecer enormemente aí a participação, tá? Vou parar a gravação. Se vocês quiserem, a gravação estará disponível aqui, né? Então já está disponível, a gente não perde tudo, né? Parar a